Bem, pessoal, o aplicativo de hoje é o Lightroom e a ferramenta em questão é a geometria. Ela é uma ferramenta utilizada, né, ou você pode utilizá-la quando a fotografia não fica devidamente enquadrada, né? Talvez ali a perspectiva da imagem não fique de uma forma natural, talvez assimétrica, né? Então, assim, fotografia de rua, né? De repente ali está na pressa e você passa ali no local e não quer perder o momento, mas faz a imagem assim mesmo, né? E aí você depois, para tentar corrigir, você pode utilizar alguns aplicativos têm, né, essa função, essa ferramenta de perspectiva para poder justamente tentar aí, corrigir a imagem que você fez ali, não quis deixar passar o momento e tal. Nesse caso, eu peguei uma foto aqui do Fernando Barba, nosso administrador lá do Mob College. E aí, no caso, a ideia é fazer com que a gente consiga, pelo menos, trazer uma naturalidade para o enquadramento da imagem. Aqui no caso, a gente vê que tem um casal aqui olhando no celular e tal, e numa janela, e a imagem, ela tá. A janela parece que né, ela está acima do nível da rua, então sendo fotografada de baixo para cima, você costuma ter aí esse efeito, né? Claro que há um pouco também de distorção e tal, mas a gente pode tentar consertá-lo, se for o caso. E aí a gente, né, clica em geometria. E aí aqui no caso a gente tem algumas funções como a distorção vertical, horizontal, girar, aspecto, redimensionar, deslocamento X e Y. Que aqui, enquanto você faz o procedimento de ajuste da imagem, ele coloca mais para a direita, mais para a esquerda, ele aumenta as proporções, diminui as proporções, né? Então aqui no caso a gente pode usar, por exemplo, eu tenho o costume, quando preciso, utilizo tanto guiado quanto vertical, embora tenha aqui o automático, o nível e tal, porque eles costumam normalmente cortar a imagem, mas aqui eu vou direto, né? Vou tentar fazer aqui no guiado e depois no vertical, né? Então no guiado você vai ter duas linhas na vertical e uma na horizontal para poder fazer esse balanceamento na imagem. Então a gente pode começar encostando o dedo na tela de cima para baixo, aqui na região do centro, né? E vai descendo até mais ou menos aqui a região do ombro do rapaz. E aí a gente precisa de uma segunda linha paralela, né, que a gente pode começar agora eu normalmente começo de baixo para cima, né? Encosto aqui e vou subindo. Pronto. E aí eu tenho duas linhas que estão ali paralelas, que ajudam a fazer o recorte. Lembrando que, por exemplo, nesse caso pode funcionar porque é uma janela com fundo branco. Então veja que nas bordas, nas laterais, a inteligência artificial do aplicativo, ela cria ali, ela preenche aquele espaço, né? Então, sabendo que você vai cortar a imagem, então não tem problema. Aí agora a gente traça uma linha na horizontal da esquerda para a direita, um pouco acima da janela. Por quê? Porque a parte direita de cima da janela, até o meio, ela ainda está um pouquinho deslocada, né? Então a ideia é trazer um pouquinho de ajuste, de tal forma que a janela possa ficar mais centralizada. Correto? Então,
Veja, então aqui a gente já tem mais ou menos uma ideia de como a gente vai utilizar a imagem. E aí você clica em concluído, e aqui você vem trabalhando a distorção vertical. Veja que você interfere na forma aqui do objeto central, né, que é a janela com o casal. Horizontal. Girar. Aspecto. Redimensionar. Ok. Deslocamento X e deslocamento Y, no caso horizontal e vertical. Tá? Bom, mais ou menos assim, a gente precisa, né, fazer mais alguns ajustes talvez um pouco melhores, mas só da gente ter aqui a ideia de como fica, né, de como pode ficar, já é interessante. Então, o que acontece você pode depois, terminada essa etapa, a gente pode vir e utilizar a ferramenta de corte. Cortar. Onde tem um cadeado escrito bloqueada, né, a gente pode clicar nele. Ele desbloqueia a utilização da forma com que você vai cortar a imagem, porque se você deixa bloqueado, ele só permite você cortar dentro dos padrões dele, né? Mas normalmente eu venho e desbloqueio, que é para poder utilizar todas as funções de forma completa. Então, esse recorte, por exemplo, a gente pode utilizá-lo, né? E aí a gente pode salvar no dispositivo. Ao salvar no dispositivo, a gente pode abrir o Snapseed e abrir daqui a imagem que foi salva. E aí você vê se de repente precisa de algum ajuste utilizando a ferramenta perspectiva. No caso, a função livre, né? E aí você tem mais alguns ajustes. Lembrando que funciona porque é um fundo branco, então tem essa ajuda, né, do fundo branco. E aí, se quiser, né, de repente talvez cortá-la, né, deixar menor ainda, enfim. Então, é uma ferramenta que ela vai trabalhar a imagem, ou a perspectiva da imagem, justamente com o intuito de melhorar, né, de fazer com que a imagem ela fique o mais natural possível.
E aqui a gente exporta. Aqui novamente, né? E aí aqui a gente tem a imagem anterior e aqui como ela está agora. Anterior e atualmente, né? Anterior e atualmente. Ok? E aí, claro, depois no aplicativo, né? Aqui no Snapseed, por exemplo, você pode clarear o casal, trazer mais luz, né? Utilizar o drama, por exemplo, trazer um pouco mais de luz. Lembrando que vou colocar aqui 25%. Lembrando que é uma ferramenta que você pode colocá-la, disponibilizá-la em qualquer situação que dependa, né, que essas circunstâncias sejam necessárias. Ou seja, se você tiver algum problema com a perspectiva da imagem. E aí, no caso, a gente vem aqui em redefinir tudo. A imagem volta como era antes. E aí, se você quiser utilizar agora a função aqui vertical, o próprio computador, no caso, ou seja, o próprio processamento do aplicativo, ele faz essa correção. E aqui no caso você trabalha o restante, né? A distorção, vertical, horizontal. Lembrando, nessa situação aqui, na ferramenta, né, na função vertical. No caso, vamos aqui de novo resetar. Eu costumo sempre preferir, né, optar pela função no caso manual, que seria guiado. Perdão, no qual a gente utiliza as duas linhas paralelas, né, de baixo para cima, de cima para baixo, de baixo para cima. Note que qualquer movimento que você faz, ele tende a corrigir, né, a aplicar um efeito. Então, você vai regulando de acordo com aquela necessidade que você acha interessante, sendo que é uma ferramenta que a gente tem que ter muito cuidado justamente para poder não ter problema depois no momento da continuidade da edição. Porque de repente pode ficar torto, pode ficar talvez deformado, então a gente precisa ter esse cuidado, né? Ó, então, concluído, e aí você vê, né, como está a distorção. E aí você vai trabalhando no passo a passo para poder depois cortar a imagem.
Se for com um fundo em que você consiga clonar as beiradas também, excelente, porque aí você consegue preencher a imagem, né? Você consegue preencher a imagem e manter a naturalidade da fotografia como um todo. Ok? Bom, se der algum problema, se não ficar legal, é só vir aqui, né, em redefinir, bem no cantinho aqui à direita. Clica, redefine tudo e aí volta ao normal. Clicou aqui, quer tentar, né, refazer o procedimento, clica na setinha onde está desativado, guiado, passa o dedo de cima para baixo, passa o dedo de baixo para cima, e aí você tem um ajuste inicial. E aí você pode depois tentar o ajuste aqui, passando o dedo da esquerda para a direita, ou direita para a esquerda, para fazer com que a imagem ela ganhe angulação. Ok? Bom, a princípio é isso. É uma ferramenta que talvez ela não seja tão utilizada, porque muita gente vai direto no Snapseed, mas é interessante, vale a pena testar. Beleza? Então é isso aí.